O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, continuação. E agora o Gary que pergunta. Gary, fui ensinado que sou um co-criador com Deus. Isso é verdade? Arten, não neste nível. O único lugar onde você de fato é um co-criador com Deus é no céu, onde não estaria consciente de ser de qualquer forma diferente dele ou separado dele de qualquer maneira. Então, como poderia não ser um co-criador com ele, mas existe uma maneira de praticar o sistema de pensamento do Espírito Santo aqui na Terra, como Jota fez, o que reflete as leis do céu, e esse é o seu caminho para casa. Vamos discutir depois os atributos do puro não-dualismo e como praticá-lo conforme formos adiante. Mas, por enquanto, apenas tente se lembrar de que se Deus é perfeito amor, então ele não é nada de nós, nada demais, e nem você. Você é, na verdade, o amor de Deus e sua vida real é com Ele. Como Jota, você vai chegar a saber experimentar que Deus não está fora de você. Você não vai mais se identificar com um corpo vulnerável ou com qualquer outra coisa que possa ser limitada. E um corpo é qualquer coisa que tenha fronteiras ou limites. Você vai aprender, em vez disso, sobre a sua verdadeira realidade, como puro espírito que é invulnerável para sempre. E o Gary? Vocês sabem, tenho ouvido ultimamente muitas pessoas ridicularizarem ideias espirituais como essas. Existe aquele cara que costumava ser mágico e agora chama a si mesmo de um cético e desmistificador profissional. Pessoas como ele estão sempre ressaltando que temas espirituais não são científicos. Ele parece pensar que a pessoa deveria ser dirigida pelo que lhe dizem os sentidos físicos e a experiência. Como posso lidar com pessoas assim? E o Arten, perdoe-as. Nós vamos lhe dizer como. Além disso, essas pessoas nem mesmo percebem que são dinossauros. Aquele homem, supostamente, respeita cientistas, mas Albert Einstein não era um cientista? Gary, acredito que ele foi um muito famoso. E o Arten, você sabe o que ele disse sobre a experiência em relação ao mundo? E o Gary, o quê? Arten, ele disse que a experiência de um homem é uma ilusão de óptica da sua consciência. E o Gary, Einstein disse isso? Arten, sim. Pessoas como seu amigo desmistificador deveriam ser um pouco mais humildes e um pouco menos arrogantes em relação às suas suposições. Ele, na verdade, é um homem muito inteligente, embora não use sua inteligência de maneira construtiva. Mas nós não estamos aqui para falar sobre ele. A vez dele se tornar consciente da verdade virá quando tiver que vir. Enquanto isso, não espere que ele ou o mundo venham bater à sua porta. Veja Jota no último dia antes da parte da ilusão, onde ele foi crucificado. Você pensa mesmo que a maioria do nosso povo queria ouvir o que ele tinha a dizer? E você acredita mesmo que os gentios eram mais inteligentes? Tenha dó. Aqueles babacas nem mesmo entenderiam o sistema numérico arábico por mais 1200 anos. Eles estavam ocupados demais, dividindo e separando as pessoas e mantendo o mundo a salvo para a escuridão. E o Gary, você está dizendo que o cristianismo é uma relíquia da Idade Média? E o Arten, estou dizendo que os europeus não estavam mais prontos para a verdade do que o resto do mundo. O universo, de fato, não quer despertar. O universo quer doces para se sentir melhor, mas o doce é projetado para prender você ao universo. Puxar. A partir do breve esboço sobre a evolução espiritual que acabamos de lidar, deveria estar claro o que Jota quis dizer quando falava coisas como entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Ele não estava tentando apavorar as pessoas, ameaçando-as com a destruição se elas não andassem pelo caminho reto e estreito. Pelo contrário, ele estava dizendo a elas que o que estavam experimentando aqui não é vida, enquanto lhes mostrava o caminho para a vida. O que você está experimentando aqui é destruição, mas Jota conhecia a saída, foi por isso que ele disse: tende coragem, eu venci o mundo. Se ele não fosse um homem que tinha lições a aprender como você, por que ele teria que vencer o mundo em primeiro lugar? Ele entendeu inúmeras coisas que nós não entendemos, e ainda tudo isso estava ligado a um sistema de pensamento consistente, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Por exemplo, ele sabia que as antigas escrituras continham passagens não expressadas
expressavam o amor perfeito, não seletivo, o que significava que não poderiam ser o verbo de Deus. E o Gary, como o quê? Puxa, o tipo de coisa que nós queremos dizer deveria ser óbvio. Por exemplo, você acredita mesmo, como aparece em vários versos do Levíticos, capítulo 20, que Deus disse a Moisés que os adúlteros, as bruxas, os médiuns e os homossexuais deveriam ser condenados à morte? Gary, isso parece mesmo um pouco extremo. Sempre gostei dos médiuns. Puxa, sem brincadeira. Gary, sem brincadeira. Não, eu não acredito que Deus diria isso. E o Arthur, então, agora você tem um problema fundamental. Gary, sim, o fundo é mental. Arthur, o mundo é um problema mental, mas o problema que estamos citando dessa vez é a tentativa de reconciliar dois sistemas de pensamento que não podem ser reconciliados. E não estou me referindo ao Velho e ao Novo Testamento. As diferenças entre eles são sobre J, não sobre Deus. No entanto, os primeiros cristãos estavam desesperados para construir uma ponte entre J e o passado, e o que eles conseguiram, na verdade, foi apenas uma nova versão do passado. O que eu estou realmente comparando aqui, na verdade, é o sistema de pensamento do mundo, que você pode encontrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo, com o sistema de pensamento de J, que está ausente de ambos. Sim, você pode ter uma ideia sobre como J era a partir dos seus poucos provérbios que sobreviveram, mas isso é tudo. Não estou lhe dizendo que o judaísmo seja mais válido do que o cristianismo ou vice-versa. Já dissemos que todas as religiões têm tanto pessoas exemplares quanto tolas. Isso também é uma ilusão, porque, como J sabia, o corpo é uma ilusão. E aí você tem a razão número 1 pela qual o pensamento do mundo e o pensamento de J excluem um ou outro, porque a realidade de J não era o corpo, e o pensamento do mundo está completamente baseado em uma identificação com o corpo como sua realidade. Mesmo aqueles de vocês que têm um vislumbre além do corpo, ainda mantêm a ideia de uma existência individual, que é de fato bem pouco diferente de ter um corpo. Na verdade, é como a ideia da separação, e tudo que surge a partir dela, que você sentencia a continuar no universo dos corpos. Porque você acha que o mestre, ao contrário das outras pessoas da sua época, tratava todos os homens e mulheres igualmente? E o Gary, diga-me você, presumo que exista mais nisso do que fato de que ele não estava tentando levar as gatinhas para a cama. E a gente vai continuar aqui, nas cenas do mesmo capítulo, mas na próxima leitura. Mas eu vou fazer novamente essa pergunta.